Necessário vos é nascer de novo. Assim começa Jesus, instruindo Nicodemos acerca do novo nascimento. E esse é um outro subtópico da nossa doutrina de soteriologia que estamos estudando no IBCamp, nesse módulo, o Instituto Bíblico de Campinas, aqui no nosso núcleo do Jardim Sevilha. E nós vamos, com base na Bíblia, bem de forma sucinta, eu não quero tomar mais do que alguns minutos aqui nesse vídeo, falar ainda sobre essa questão. Nós falamos aí sobre a fé, falamos ontem na aula propriamente dito sobre a questão da conversão, do arrependimento, a eleição, a presciência de Deus. E nós vamos falar um pouco agora sobre regeneração. Vamos falar sobre a justificação, também sobre a santificação e a glorificação. Então, a condição para ser parte da família de Deus, para ser um cidadão dos céus, é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo, conforme Jesus instrui Nicodemos em João capítulo 3. Um ponto interessante aqui, inclusive está na página 145 do livro, sobre a soteriologia, a regeneração, nosso livro, que as duas doutrinas vieram junto, a martiologia e soteriologia. Estamos falando aqui ultimamente sobre soteriologia, a martiologia nós já concluímos algumas aulas. A regeneração é uma mudança indispensável à salvação do pecador. Então, a regeneração é preciso um trabalhar de Deus o Pai o trazendo, o Espírito Santo convencendo, e do pecado, do juízo, da justiça, e Deus o Filho justificando, com o teu sangue puro e carmesim. Então, a condição do homem é de morte, a condição da humanidade é de não ter vida, e é preciso o segundo nascimento. Mas esse segundo nascimento, como Jesus respondeu a Nicodemos, não é entrando no ventre da mãe de novo e nascendo, como Nicodemos de forma, não digo simplória, mas talvez até um pouco quanto, não sei o que dizer nesse termo, mas não é nesse sentido, é nascer da água e do Espírito. E aí nós vimos aqui acerca disso também nas aulas anteriores. Às vezes a pessoa nasce na igreja, cresce na igreja, casa na igreja, batiza na igreja, morre na igreja e nunca nasceu de novo. Então não é a questão da religião, é a questão de um trabalhar do Espírito Santo de Deus. É o Espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Aí uma vida coerente da igreja, uma vida santa e cheia de virtude do Espírito Santo de Deus, leva aqueles a quem Deus chamou a esse arrependimento. Nós vimos aqui, vamos voltar a ver, ouvimos em outras aulas, como ouvirão se não há quem pregue? E outra, pergunta ainda em Romanos 10, como crerão naquele de quem não ouviram falar? Então a importância da pregação também, para que haja essa regeneração no indivíduo, que precisa ser confrontado com a verdade do Evangelho, a sua condição de perdido. O mundo jaz no maligno, a condição do homem sem Deus é de morte e de danação eterna, mas em Cristo Jesus ele alcança a remissão. Então, dentro disso, para haver essa regeneração, é preciso a pregação. E a pregação no poder do Espírito Santo. Pedro, depois do revestimento do Espírito Santo, nos dias de Pentecostes, ele não precisou nem de fazer apelo. Varões, o que faremos para ser salvo? E aí é a hora de ele apresentar o plano de salvação. Havia tanta virtude, tanto poder, que eles, confrontados com a condição de perdido deles, eles voltaram com o coração compungido e fizeram essa pergunta. Então, é uma mudança no coração ou disposição direcional. Falamos isso ontem, inclusive os irmãos que estavam na aula, o vídeo também está disponível aí para os irmãos, mas referente a isso, Mateus capítulo 12 ainda sobre a regeneração, Mateus capítulo 12, olha o que diz o texto no versículo 35. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Aí o 36, não, só até o 35. Então o que acontece?
como que podemos ser bons ou tirar coisas boas se há coisas más em nós? Então precisamos nascer de novo. O indivíduo pecador precisa nascer de novo. O crente, o verdadeiramente crente, salvo e eleito em Deus, ele é nascido de novo. Não nascido da carne, mas nascido da água, do Espírito, né? Um processo de regeneração. Ele é uma nova criatura. Ainda dentro dessa questão, a importância da regeneração é uma condição imprescindível para poder entrar no reino dos céus, né? É necessário, vos é necessário nascer de novo. Vamos ver ainda também sobre a justificação, brevemente aqui, está aí na página 148 do livro desse módulo da soteriologia. Deus, que é justo de todos os modos, exige de sua criatura humana uma integridade recíproca, mas o homem não responde de forma afirmativa, de fato, em virtude de sua natureza pecadora. Ele não pode e não irá responder. Porém, não há como evitar a exigência de Deus para que o homem ande na justiça. Então, ele faz o homem justo, ele o declara justo pela fé do homem, do indivíduo, da pessoa em Cristo Jesus. A justiça de Cristo é imputada a nós e nós somos considerados justificados diante de Deus. Então essa é a grande mensagem da soteriologia. Esse é o grande mote da salvação. Nós vamos conferir aqui, ainda relativa a isso, Romanos 5, 1, 9. Romanos capítulo 5, olha o que diz o texto. Em Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 9. Romanos capítulo 5. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu vou ler só até aqui. Então, nós temos paz com Deus através da pessoa de Cristo Jesus. Então, para ter a regeneração, é preciso nascer de novo. Quem convence o homem do pecado, do juízo do Espírito Santo, do juízo da justiça, perdão, é o Espírito Santo de Deus. Quem justifica esse homem é o sangue de Jesus. E Deus o aceita como justo. Ele aí sim, ele é inserido no contexto de família de Deus, no contexto de aceito por Deus o Pai, por conta do sacrifício de Cristo Jesus, por conta da obra de convencimento operado pelo Espírito Santo no coração, né? Então, essa é a grande verdade da questão da regeneração e da justificação. Ainda sobre a justificação, e para terminar o vídeo, e aí vou ter que colocar a questão de adoção e glorificação no outro vídeo, para não ficar muito longo. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 11. A palavra do Senhor diz assim, 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 11, diz assim, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. O que alguns têm sido? Devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, e esses não herdarão o reino dos céus. É preciso passar pelo novo nascimento. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Vimos em Romanos 10, 9 e 10, na aula de ontem, que porém devemos confessar com a boca e crer com o coração. Só confessar com a boca não adianta. Ser só crente nominal não adianta. É preciso crer que Jesus é o Filho de Deus. É preciso ter um trabalhar do Espírito Santo de Deus e prosseguir em santificação, em uma obra de santificação. E isso vai perdurar até a glorificação, que nós vamos ver no próximo vídeo, né? Então é muito contundente, muito veraz isso, né? E nós vamos estar concluindo isso aí.